Na madrugada de 14 de junho de 2008, Patrícia Amieiro deixou uma festa no Morro da Urca, carregando consigo apenas a leveza de um sábado comum e a tranquilidade de quem acredita que chegar em casa é sempre a parte mais simples de qualquer noite. Ela entrou em seu Palio Preto por volta das 4 da manhã e seguiu por um trajeto conhecido, atravessando túneis, avenidas largas e trechos silenciosos do Rio de Janeiro, que, apesar de vazios, permaneciam sob o olhar atento de quem vive a rotina urbana. Patrícia não enviou mensagens, não fez ligações, não demonstrou qualquer sinal de desconforto no caminho. Tudo indicava que seguia uma rota absolutamente normal. No entanto, pouco depois de deixar a Urca, sua presença se dissolveu como se um corte brusco tivesse sido imposto à narrativa daquela madrugada. As câmeras que deveriam registrar sua passagem nada captaram. O celular permaneceu mudo e nenhum motorista ou pedestre relatou qualquer movimento suspeito. A cidade amanheceu sem perceber que uma jovem havia desaparecido dentro dela, sem ruído, sem testemunhas, sem uma única pista que pudesse explicar o que aconteceu nos minutos seguintes à sua partida. Quando a família percebeu que ela não havia chegado, a preocupação inicial rapidamente se transformou em urgência. Ligações para hospitais, delegacias e amigos se acumulavam sem resposta, enquanto a ausência começava a ganhar peso de algo muito maior que atraso ou descuido. A partir das primeiras horas da tarde, a notícia de um carro encontrado perto do canal de Marapendi desencadeou uma corrida contra o tempo, e ao avistar o Palio Preto submerso, a sensação devastadora foi imediata. O veículo apresentava marcas incompatíveis com acidente simples. O vidro traseiro estava estilhaçado, o porta-malas aberto, e não havia arranhões suficientes para justificar uma queda acidental. A cena parecia montada, como se alguém tivesse manipulado cada detalhe para esconder algo ou induzir uma interpretação conveniente. Dentro do carro, nenhuma gota de sangue, nenhum vestígio de luta, nenhum sinal de que Patrícia estivesse ali quando o veículo tocou a água. Tudo apontava para uma intervenção humana meticulosa, para uma madrugada que não havia terminado como deveria, e para um desaparecimento que começava a se desenhar como um dos casos mais enigmáticos do Rio de Janeiro. A partir daquele momento, a investigação entraria em um labirinto de versões contraditórias, laudos técnicos, suspeitas de manipulação e uma sequência de perguntas que quase 2 décadas depois ainda não encontraram resposta definitiva. Quando o carro de Patrícia Amieiro foi finalmente localizado próximo ao canal de Marapendi, a expectativa natural era de que ali surgissem respostas que encerrariam horas de angústia. No entanto, o que se encontrou foi um cenário que apenas ampliou o mistério e deu início a uma sequência de dúvidas que cresceria a cada nova análise. O Palio Preto estava parcialmente submerso, posicionado de maneira que não condizia com uma queda ocorrida por acidente, e seus danos estruturais levantavam questionamentos imediatos entre os primeiros investigadores que chegaram ao local. O vidro traseiro estava estilhaçado, mas sem que houvesse marcas que indicassem impacto direto contra superfícies internas. O porta-malas permanecia aberto, como se tivesse sido manipulado antes de o carro entrar na água. E, inacreditavelmente, não havia qualquer vestígio humano no interior. Nenhum fio de cabelo, nenhuma marca de sangue, nenhum indício de que alguém tivesse lutado ou tentado escapar. A cena se comportava como um palco cuidadosamente preparado, desprovido de sinais naturais de desastre. A perícia inicial, ao estudar o posicionamento do veículo, percebeu que ele estava apoiado de forma incompatível com a dinâmica de queda natural, sugerindo que o carro havia sido empurrado ou direcionado até ali de maneira artificial. Além disso, as marcas de tiro presentes na lataria não correspondiam a disparos feitos durante perseguição ou deslocamento. Os ângulos eram estáveis, quase perpendiculares, sugerindo que foram realizados enquanto o carro estava parado ou se movia muito lentamente. Essas conclusões iniciais abalaram completamente a hipótese de acidente, exigindo que os investigadores reconfigurassem o entendimento sobre o que havia acontecido nas horas que antecederam o sumiço de Patrícia. Enquanto isso,
A família, que aguardava ansiosamente qualquer pista que esclarecesse o paradeiro da jovem, viu-se imersa em uma nova onda de incertezas quando o corpo dela não foi encontrado no carro, nem nas margens do canal, nem no percurso natural da água. Em situações de acidentes semelhantes, especialmente em águas rasas, o corpo tende a aparecer rapidamente, seja flutuando, seja preso em vegetação. Mas aqui, nada disso ocorreu. O desaparecimento completo do corpo ampliou ainda mais a suspeita de que Patrícia nunca chegou a entrar naquele carro no momento em que ele foi colocado no canal. A ausência total de vestígios humanos criava um vácuo difícil de explicar e indicava intervenção humana deliberada, provavelmente com o objetivo de eliminar provas ou ocultar uma ação violenta. Enquanto mergulhadores realizavam buscas repetidas, os peritos aprofundavam as análises do veículo e cada novo detalhe fazia a narrativa original parecer ainda mais implausível. Não havia marcas de frenagem na pista, não havia vestígios de derrapagem, não havia sinais de colisão anterior à queda, e a ausência de danos frontais reforçava que o carro não entrara no canal em alta velocidade. Combinados, esses elementos colocavam o desaparecimento de Patrícia em uma categoria rara dentro dos casos de desaparecimento no Brasil. Uma situação em que a cena parecia ter sido construída para simular um acidente, mas onde quase nada sustentava essa versão. A partir desse ponto, a investigação começaria a se aproximar de uma linha ainda mais delicada: a possível participação de agentes públicos na ocorrência, teoria que ganharia força conforme depoimentos contraditórios e provas técnicas fossem surgindo. O carro encontrado não encerrava o mistério. Inaugurava uma investigação complexa, marcada por lacunas profundas e por uma ausência que parecia cada vez mais impossível de justificar. Antes de continuar, deixe seu like para ajudar mais pessoas a verem este caso e comente de onde você está assistindo. A partir do momento em que os primeiros laudos passaram a apontar inconsistências graves entre o estado do veículo e qualquer cenário acidental, a investigação começou a direcionar sua atenção para elementos humanos, especialmente para a atuação de agentes que estiveram na região na mesma madrugada do desaparecimento de Patrícia. 4 policiais militares passaram a ser citados nos autos e nos relatos iniciais. 2 deles posteriormente denunciados por tentativa de homicídio e outros 2 por fraude processual. O ponto crítico que colocou esses agentes no centro da investigação foi a total incompatibilidade entre suas versões dos acontecimentos e as evidências materiais recuperadas na cena. Em depoimentos, alguns policiais afirmaram que houve uma abordagem ao veículo de Patrícia, que ela teria avançado contra uma barreira policial e que os disparos foram feitos em resposta a essa suposta ameaça. No entanto, as análises periciais mostraram que os tiros presentes na lataria do carro não refletiam uma troca de tiros ou um confronto em movimento. Os ângulos eram uniformes e estáveis, revelando disparos executados contra um alvo parado ou com deslocamento mínimo, o que desmentia qualquer narrativa de perseguição. Além disso, a ausência de marcas de frenagem, de derrapagem ou de qualquer sinal de perda de controle inviabilizava a hipótese de que Patrícia teria acelerado em direção aos policiais. Outro ponto de estranhamento foi o fato de que os agentes não registraram a ocorrência de forma imediata e clara, deixando lacunas em documentos oficiais que, mais tarde, levantariam suspeitas sobre a intenção de ocultar informações. A partir dessas contradições, os investigadores passaram a trabalhar com a possibilidade de que uma ação policial mal conduzida ou equivocada tivesse resultado em uma intervenção violenta contra o veículo da jovem. A hipótese que ganhou força ao longo dos anos indica que o carro de Patrícia pode ter sido parado, alvejado e, diante da gravidade da situação, direcionado ao canal com a intenção de simular um acidente. A ausência do corpo reforçou esse entendimento, pois seria improvável que a vítima permanecesse completamente oculta em um ambiente raso e de fácil varredura se estivesse dentro do veículo no momento da queda. A manipulação do cenário, especialmente o porta-malas aberto, e o posicionamento incomum do carro,
reforça a suspeita de intervenção humana, pensada para induzir uma interpretação imediata, mas superficial, dos fatos. No decorrer das investigações, outros elementos fortaleceram a linha de suspeita envolvendo os policiais. Relatórios internos apontaram divergências nos horários informados pelas equipes em serviço na madrugada, e alguns registros foram considerados imprecisos ou conflitantes. Testemunhos de moradores que ouviram ruídos semelhantes a disparos surgiram de maneira esparsa, insuficientes para reconstituir a cena, mas coerentes com a possibilidade de ação policial. A falta de transparência nos primeiros dias da investigação e a demora em assumir publicamente que os policiais eram suspeitos contribuíram para o aprofundamento da controvérsia. Paralelamente, familiares de Patrícia e especialistas consultados pela mídia destacaram que a ausência do corpo era um dos fatores mais preocupantes do caso, pois apontava para um nível de ocultação que dificilmente ocorreria sem intervenção deliberada. À medida que depoimentos divergiam e laudos contrariavam versões oficiais, a investigação começava a assumir contornos de possível violência, seguida de tentativa de encobrimento. A partir dessa etapa, o caso deixou de ser tratado como desaparecimento simples e passou a ser analisado como uma possível ação envolvendo agentes públicos, ampliando enormemente a complexidade do processo e o peso institucional das conclusões futuras. À medida que a investigação avançava, os peritos começaram a reconstruir minuciosamente cada detalhe da cena, buscando entender não apenas o que havia acontecido com o carro de Patrícia Amieiro, mas também o que havia sido feito com ele após o desaparecimento da jovem. Os laudos revelaram um padrão que contrariava completamente a tese inicial de acidente, pois o veículo apresentava danos estruturais que não correspondiam a nenhum tipo de colisão natural. O Palio preto estava apoiado em uma posição anômala, como se tivesse sido controlado até o ponto onde foi encontrado, e não lançado ali com velocidade. Os peritos destacaram que, em acidentes reais, o impacto costuma deixar arranhões profundos, marcas de raspagem, desalinhamentos frontais ou laterais e um comportamento específico da lataria, mas nenhum desses elementos existia. Além disso, o fato de o porta-malas estar aberto foi considerado um forte indício de manipulação humana, já que não havia danos que justificassem essa abertura mecânica. Os estilhaços do vidro traseiro também levantaram suspeitas, pois se espalhavam de forma incompatível com o impacto da água ou queda abrupta. Essa combinação de fatores levantou a suspeita de que o carro havia sido posicionado manualmente, empurrado ou deslocado com alguma forma de controle externo para que o local sugerisse acidentalidade. As autoridades começaram a questionar como um veículo com danos tão específicos poderia ter chegado até o canal sem deixar marcas claras na pista, e a resposta mais provável era a intervenção humana deliberada. Outro ponto fundamental que fortaleceu essa percepção foi a ausência completa de vestígios da vítima. Em acidentes desta natureza, mesmo quando o corpo não permanece preso ao carro, costuma haver resíduos biológicos, marcas de contato, fibras de tecido ou sinais mínimos de presença humana. Porém, nada disso foi encontrado. O interior do carro estava limpo demais para um acidente, sem sinal de ocupante ou tentativa de escape. A falta de marcas de frenagem reforçou que o carro não entrou no canal em velocidade, mas sim de maneira controlada. Peritos também observaram a ausência de danos frontais, típicos de colisões ou impactos antes da submersão. Somado a isso, o estado interno do veículo não apresentava desorganização compatível com uma queda brusca. Objetos que deveriam estar soltos permaneciam no mesmo lugar, indicando a ausência de movimento repentino. Essas observações técnicas colocaram a investigação em uma nova direção, mais delicada e complexa, pois a hipótese de acidente se tornava cada vez mais improvável. Nesse cenário, os investigadores passaram a se concentrar na sequência de acontecimentos entre a saída de Patrícia da festa e a descoberta do veículo. A análise do tempo de deslocamento, a ausência de registros de câmeras, o silêncio do celular da vítima e a falta de testemunhas diretas
criavam um intervalo crítico, uma janela temporal na qual algo significativo ocorreu, mas que permanecia sem esclarecimento. A soma dessas lacunas levou os peritos a uma conclusão incômoda. O carro não explicava sozinho o desaparecimento. Havia elementos externos, pessoas, decisões e ações que interferiram na trajetória final do veículo. A partir dessa constatação, o foco da investigação deixou de ser apenas o carro e passou a incluir a possibilidade de que o local do achado tivesse sido manipulado como forma de ocultação. Essa hipótese ganhou força conforme surgiam relatos de moradores que ouviram ruídos semelhantes a disparos naquela madrugada e conforme depoimentos contraditórios de alguns policiais se tornavam públicos. A investigação, então, deixou de buscar apenas explicações técnicas e passou a considerar motivação, oportunidade e conduta humana. Patrícia havia desaparecido em um trajeto simples, mas o carro encontrado representava uma narrativa artificial que não se encaixava nos padrões naturais de acidente. A cena montada revelava uma história paralela, a de que alguém, em algum momento daquela madrugada, tomou decisões que mudariam completamente o rumo da investigação e transformariam um desaparecimento inicialmente tratado como acidental em um dos casos mais complexos e enigmáticos do estado do Rio de Janeiro. Quando a possibilidade de acidente perdeu força diante das evidências técnicas, a investigação começou a mergulhar com mais profundidade no envolvimento de agentes públicos que estiveram na região durante a madrugada do desaparecimento de Patrícia Amieiro. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas um mistério urbano e passou a carregar o peso institucional de uma possível ação policial seguida de tentativa de encobrimento. Entre os elementos que sustentaram essa linha investigativa, um dos mais relevantes foi a análise detalhada dos horários registrados pelas equipes que atuavam naquela madrugada. Alguns dos policiais citados apresentaram versões conflitantes sobre onde estavam e o que faziam no momento em que Patrícia teria desaparecido. Registros de rádio mostravam intervalos estranhos, momentos em que não havia comunicação clara, e deslocamentos que não correspondiam às narrativas oficiais posteriormente apresentadas. Essa desorganização cronológica levantou suspeitas sobre a veracidade dos primeiros relatos e sobre a possibilidade de que informações tenham sido alteradas ou omitidas. Paralelamente, depoimentos de moradores da região relataram a presença de sons semelhantes a disparos naquela madrugada, o que, apesar de não constituir prova direta, reforçava a suspeita de abordagem policial. Os investigadores começaram então a confrontar esses relatos com os laudos periciais. O padrão dos tiros encontrados no veículo de Patrícia não combinava com perseguição nem com resposta à ameaça. O ângulo, a distância e a distribuição dos impactos sugeriam que os disparos foram efetuados enquanto o veículo estava parado ou em baixa movimentação. Essa constatação por si só já eliminava a coerência dos depoimentos dos policiais que afirmavam ter atirado durante uma aproximação repentina do carro contra a barreira. Outro aspecto que chamou a atenção dos peritos e investigadores foi o comportamento pós-ocorrência. A ausência de registros formais imediatos sobre o suposto confronto, a demora em relatar o episódio e a inconsistência de documentos gerados posteriormente criaram uma linha de raciocínio segundo a qual poderia ter havido tentativa deliberada de alterar o contexto da situação para afastar responsabilidade. O fato de o carro ter sido encontrado em local raso, sem marcas compatíveis com queda e com sinais evidentes de manipulação, fortaleceu essa teoria. Com a soma desses elementos, os investigadores passaram a considerar que, após um possível erro operacional, a cena pode ter sido montada de forma apressada para simular um acidente. O porta-malas aberto, o vidro estilhaçado e o posicionamento do veículo reforçavam essa suspeita. A perícia indicava com convicção crescente que o Palio havia sido conduzido ou empurrado até o canal, e não arremessado de cima da pista. A ausência do corpo de Patrícia era outro fator determinante. Em praticamente todas as ocorrências similares envolvendo quedas de veículos em canais ou rios, o corpo aparece em poucas horas ou dias.
Mas, neste caso, nem mesmo as buscas intensivas realizadas por mergulhadores especializados foram capazes de localizar qualquer vestígio da jovem. Isso levou os investigadores a considerar a hipótese de que Patrícia poderia ter sido retirada do veículo antes de sua submersão. Este detalhe modificava completamente o cenário inicial. Se o corpo não estava no carro e não emergia da água, então a dinâmica do evento precisava incluir uma ação humana direta e intencional. A partir de então, o inquérito começou a mesclar elementos de confronto, possíveis erros de abordagem, tentativa de encobrir evidências, manipulação de cena e desaparecimento forçado. Esse conjunto de hipóteses transformou o caso em um dos mais complexos do Rio de Janeiro, ampliando a necessidade de reconstituições detalhadas, oitivas complementares e análises técnicas que, ao invés de diminuir as dúvidas, pareciam criar novas lacunas cada vez que uma peça era adicionada ao quebra-cabeça. E foi nesse cenário, cada vez mais tenso e contraditório, que o processo começou a caminhar para acusações formais, denúncias públicas e debates intensos sobre a conduta das autoridades envolvidas. À medida que o inquérito avançava, a ausência completa do corpo de Patrícia se consolidava como o elemento mais perturbador e decisivo para transformar o caso em um enigma quase impossível de decifrar. Em ocorrências envolvendo quedas de veículos em canais e lagunas, a dinâmica natural da água costuma revelar rapidamente o paradeiro da vítima. Entretanto, no caso de Patrícia, mesmo após varreduras repetidas feitas por equipes especializadas, mergulhadores experientes e sondagens meticulosas, absolutamente nada foi encontrado. Essa ausência absoluta de vestígios biológicos não apenas desafiava as explicações tradicionais, como também desmontava narrativas que tentavam encaixar o episódio em padrões já conhecidos de acidentes urbanos. A falta do corpo levantava a hipótese de que a jovem jamais estivera dentro do veículo no momento em que ele chegou ao canal. Se esse cenário fosse verdadeiro, significava que alguém, com acesso e oportunidade, havia retirado a vítima antes do carro ser manipulado e posicionado no local. Essa possibilidade inquietante deslocava o caso para o campo da ocultação de cadáver, um crime que exige tempo, logística e, na maioria das vezes, conhecimento prévio das regiões onde a ocultação pode ser realizada sem chamar atenção. A partir desse ponto, a investigação começou a analisar profundamente os trajetos alternativos que Patrícia poderia ter percorrido, as possíveis paradas ao longo do caminho e a existência de áreas de pouco movimento onde algum tipo de intervenção poderia ter ocorrido. No entanto, nenhuma dessas linhas apresentou provas concretas. A ausência de câmeras funcionais na rota, somada ao silêncio do celular da vítima e à falta de testemunhas diretas, criava um vazio temporal crítico. Era como se Patrícia tivesse sido retirada da narrativa urbana em um intervalo tão curto quanto invisível. Enquanto isso, os laudos complementares reforçavam a ideia de que a cena havia sido manipulada com rapidez e precisão. A equipe de perícia observou que o interior do veículo estava em ordem demais. Sem marcas de agitação, sem objetos deslocados pela suposta queda, sem sinais de impacto humano. Essa ausência de desorganização interna tornava praticamente impossível sustentar a tese de que Patrícia permanecia no carro no momento em que ele entrou no canal. O comportamento natural de objetos soltos, documentos, acessórios ou itens pessoais teria sido completamente diferente se uma pessoa estivesse ali dentro durante a submersão. Outro elemento inquietante dizia respeito ao fato de que, nas horas seguintes ao desaparecimento, não houve qualquer comunicação anônima, denúncia espontânea ou relato que indicasse avistamento do corpo ou movimentação suspeita. Em casos de desaparecimento em áreas urbanas, mesmo quando existe tentativa de ocultação, quase sempre surgem fragmentos de informação que ajudam a compor a linha temporal. Aqui, nada emergiu. Essa ausência de ruído social reforçava a hipótese de que o episódio havia sido contido de maneira extremamente eficiente. Com o avanço das semanas e o acúmulo de frustrações,
a família de Patrícia começou a pressionar por novas linhas investigativas e por reconstituições mais detalhadas do possível trajeto da jovem naquela madrugada. A polícia realizou simulações, avaliou cenários mecânicos, estudou a possibilidade de falhas no veículo, mas nenhum desses caminhos ofereceu explicação coerente para o desaparecimento total do corpo. A hipótese de afogamento acidental perdia cada vez mais força. Ao mesmo tempo, crescia o entendimento de que a ausência do corpo era o elemento-chave que vinculava o desaparecimento a um possível ato de intervenção humana. E essa possibilidade, se confirmada, colocaria o caso em um patamar muito mais grave. A partir dessa constatação, a investigação passou a priorizar perguntas que nunca deveriam ter sido necessárias. Se Patrícia não estava no carro, onde ela foi levada? Em que ponto da madrugada ocorreu a intervenção? De que maneira seu corpo pôde desaparecer sem deixar vestígios? Quem tinha acesso, tempo e motivação para realizar uma ocultação tão completa? A partir dessa etapa, o caso não era mais apenas o desaparecimento de uma jovem, mas o desaparecimento da própria evidência. Quando a investigação entrava em seu estágio mais complexo, os analistas começaram a reexaminar cada minuto que antecedeu o desaparecimento de Patrícia, tentando reconstituir sua última madrugada conhecida. A jovem havia saído do trabalho e retornado para casa, sem qualquer indício de tensão ou comportamento atípico, segundo relatos da família. Ela então deixou a residência novamente, dirigindo sozinha, e a partir desse ponto instalou-se o trecho mais nebuloso de toda a cronologia, o intervalo entre sua saída e o momento em que o veículo foi encontrado submerso. A inexistência de registros visuais nesse percurso era um fator que enfraquecia drasticamente a capacidade de mapear seus movimentos. Câmeras que deveriam estar operando estavam desligadas por falta de manutenção. Outras, mal posicionadas, capturavam apenas sombras, e vários estabelecimentos comerciais daquela região sequer possuíam sistemas de vigilância ativos. Isso criou uma zona cega perfeita, onde qualquer pessoa determinada poderia agir sem medo de ser registrada. Outro ponto delicado era o comportamento do veículo antes de entrar no canal. A perícia concluiu que não houve aceleração brusca, marca de frenagem, desvio repentino ou qualquer sinal de que Patrícia estivesse tentando retomar o controle do carro. Nada indicava pânico, combate, resistência ou tentativa de evitar a queda. Era como se o carro tivesse avançado de maneira controlada até atingir a água. A hipótese de que alguém pudesse ter empurrado o veículo ganhou força, não apenas pela dinâmica da cena, mas também pelas características do local. O trecho do canal onde o carro foi encontrado não costuma ser ponto de acidentes, e a ausência de danos estruturais ao entorno sugeria que o veículo havia entrado na água com suavidade, sem colisões prévias. Esse detalhe acendeu uma nova linha investigativa. E se o carro tivesse sido colocado ali após Patrícia não estar mais dentro dele? Esse cenário mudava completamente a natureza do caso, pois indicaria intervenção humana direta e intencional. Ao longo dos dias, os investigadores passaram a ouvir moradores que transitavam com frequência pela região. Alguns afirmaram ter notado movimento atípico de veículos durante aquela madrugada, embora ninguém tenha identificado placas ou modelos específicos. O que mais chamou a atenção foi o relato de um vigia noturno, que mencionou ter ouvido o barulho metálico de um carro sendo manobrado próximo ao canal, algo que parecia estranho pelo horário e pela falta de iluminação. Embora esse testemunho não tivesse precisão suficiente para identificar envolvidos, ele reforçava a ideia de que alguma ação havia sido realizada ali pouco antes do amanhecer. Paralelamente, os peritos decidiram aprofundar a análise do interior do veículo. E foi nesse ponto que surgiu um dos aspectos mais enigmáticos de toda a investigação: a temperatura interna registrada no carro no momento da remoção. Segundo o relatório técnico, a temperatura estava levemente abaixo do que seria esperado para um veículo submerso por horas. Esse detalhe intrigou a equipe, pois, embora a diferença fosse discreta, ela sugeria que a água ao redor do interior não havia tido o tempo necessário para equalizar totalmente o calor residual.
Em circunstâncias normais, o interior de um carro submerso deve atingir equilíbrio térmico com a água do canal após certo período. Mas aqui, a discrepância era suficiente para levantar suspeitas sobre o verdadeiro momento da submersão. Isso poderia indicar que o carro havia sido colocado na água mais tarde do que inicialmente estimado. Se essa hipótese fosse correta, todo o intervalo temporal precisaria ser refeito. Finalmente, enquanto as autoridades tentavam reconstruir essa madrugada fragmentada, um sentimento de crescente inquietação tomava conta da equipe responsável. A ausência de Patrícia não era apenas física, mas também narrativa. Tudo o que deveria formar uma linha clara, lógica e cronológica se rompia em lacunas profundas. Era como se alguém tivesse reescrito os minutos finais da jovem, deixando apenas vestígios cuidadosamente controlados. Cada nova descoberta sugeria que o desaparecimento não era um acidente, mas sim algo arquitetado com antecipação. E isso aproximava a investigação de uma verdade que ninguém queria admitir. Havia mãos humanas por trás do sumiço de Patrícia, mãos que sabiam exatamente como apagar rastros e manipular a cena sem deixar marcas. À medida que os investigadores mergulhavam cada vez mais fundo nos detalhes ocultos daquele caso, começaram a perceber que algumas peças do quebra-cabeça simplesmente não pertenciam ao desenho original. Havia sinais sutis de manipulação em pontos estratégicos da narrativa, como se alguém tivesse, desde o início, planejado a forma como tudo seria interpretado pelas autoridades. Um exemplo disso foi a análise minuciosa realizada no sistema elétrico do veículo de Patrícia. Os peritos constataram que determinados fusíveis haviam sido trocados recentemente, mas não existia razão para que a jovem tivesse feito esse tipo de manutenção. Essa descoberta levantou a possibilidade de que alguém com conhecimentos básicos de automóveis tivesse acesso ao carro antes da madrugada do desaparecimento. Essa intervenção, segundo a equipe técnica, poderia ter comprometido sensores e até dificultado o registro de certos parâmetros eletrônicos, contribuindo para a ausência de dados úteis na investigação. Outro elemento estranho surgiu quando os especialistas examinaram a posição dos bancos. O banco do motorista estava ajustado muito mais para trás do que a altura de Patrícia permitiria dirigir com conforto e segurança. Como ela tinha por volta de 1,63, sempre mantinha o banco avançado. No entanto, quando o carro foi encontrado, o assento estava tão recuado que sugeria o uso por alguém significativamente mais alto. Essa diferença anatômica não podia ser ignorada e reforçava a suspeita de que Patrícia talvez não estivesse ao volante quando o veículo entrou na água. Paralelamente, a investigação começava a examinar os últimos contatos telefônicos da jovem. Nada parecia indicar conflito, ameaça ou comportamento fora do padrão. No entanto, havia um registro peculiar. Uma ligação recebida por Patrícia poucas horas antes do desaparecimento, vinda de um número não identificado que não constava em seus contatos habituais. A ligação durou menos de 5 segundos e foi encerrada antes que qualquer diálogo pudesse ser analisado. Esse registro tornou-se uma das poucas pistas sobre um possível contato externo envolvido na trama, ainda que a brevidade da chamada dificultasse tirar conclusões definitivas. Ao mesmo tempo, o comportamento de algumas pessoas próximas à jovem após o desaparecimento começou a ser revisto sob uma nova luz. Certas atitudes antes consideradas normais passaram a parecer excessivamente ensaiadas. Havia quem demonstrasse preocupação intensa demais, repetitiva, quase coreografada, como se tentasse reforçar uma narrativa específica para se distanciar de qualquer suspeita. A equipe analisava cada palavra, cada reação, cada contradição mínima que surgia nos depoimentos, que não foram poucas. Um dos detalhes que mais chamou a atenção ocorreu quando um conhecido de Patrícia, durante um depoimento, afirmou ter visto a jovem em um local que não correspondia à sua rota habitual naquela madrugada. Essa afirmação contradizia outras versões e não coincidia com o horário estimado pela perícia para os últimos deslocamentos do veículo. Ainda assim, a pessoa insistia que tinha certeza do que viu,
exibindo uma confiança que não combinava com o conjunto de evidências. O que realmente havia por trás daquela segurança? Memória? Engano? Ou tentativa de criar uma distração? A cada inconsistência, os investigadores sentiam que estavam sendo levados por caminhos que não levavam a lugar algum, como se alguém tivesse previsto exatamente onde as autoridades procurariam e preparado pequenas iscas para atrasar o avanço do caso. A sensação de manipulação era constante, como se cada detalhe tivesse sido calculado com frieza por alguém que conhecia bem os procedimentos policiais. Em paralelo, o relatório parcial da perícia trouxe mais um elemento desconcertante. O ponto de submersão do carro apresentava marcas mínimas de arrasto na margem, algo que indicava que o veículo não havia simplesmente despencado água abaixo. As marcas eram tão leves que sugeriam uma entrada controlada, suave, como se alguém tivesse conduzido o carro com precisão até o limite da superfície antes de abandoná-lo. Era tudo sutil demais para ser acidental. Somando todos esses elementos, a conclusão inevitável começava a se formar dentro da equipe investigativa. O desaparecimento de Patrícia não era obra do acaso, nem um acidente isolado. Tudo apontava para uma ação meticulosa, planejada com antecedência e executada com calma inquietante. O caso havia deixado de ser uma simples investigação para se tornar um labirinto cuidadosamente desenhado, onde cada pista verdadeira parecia estar oculta atrás de 3 falsas. E quanto mais avançavam, mais evidente se tornava que quem quer que estivesse por trás disso sabia exatamente o que estava fazendo. Conforme a investigação avançava para uma fase ainda mais profunda, os peritos começaram a revisar o estado físico do veículo submerso com uma atenção quase cirúrgica, buscando sinais que pudessem ter passado despercebidos nas primeiras análises. Um detalhe particularmente intrigante surgiu ao examinar os pontos de corrosão e marcas externas na lataria. Embora o carro estivesse submerso havia tempo suficiente para apresentar desgaste natural, a distribuição das marcas sugeria que parte da lateral direita havia sido pressionada contra uma superfície dura antes de entrar na água. Não se tratava de arranhões comuns de manobra. Eram marcas lineares, paralelas, que sugeriam contato com uma estrutura estática, possivelmente um muro, uma cerca metálica ou até a carroceria de outro veículo. Esse padrão levantou a hipótese de que o carro não havia sido guiado até o canal de forma isolada, mas sim acompanhado ou empurrado por outro automóvel em algum trecho. Era uma linha de investigação arriscada, mas coerente com a narrativa crescente de intervenção humana deliberada. Outro aspecto que chamou atenção foi a ausência completa de sinais biológicos de Patrícia no interior do carro. Não havia fios de cabelo soltos, marcas de toque recentes, nem vestígios de tecido na roupa do banco. Para um veículo usado diariamente por ela, esse nível de ausência era anormal. A perícia considerava 2 explicações. Ou o carro tinha sido higienizado com muito cuidado pouco antes do desaparecimento, ou Patrícia não estava dentro dele no momento final. Essa conclusão mexia profundamente com os investigadores, pois implicava que alguém possuía acesso ao carro e controle suficiente para manipulá-lo sem levantar suspeitas. Enquanto isso, a análise dos celulares de pessoas próximas continuava a trazer surpresas inquietantes. Um dos aparelhos examinados continha mensagens apagadas pouco antes do horário estimado do desaparecimento. Embora a recuperação dos dados estivesse incompleta devido a limitações técnicas, foi possível identificar padrões temporais. Várias dessas mensagens foram removidas de forma manual, em sequência, minutos após terem sido recebidas. A pessoa responsável alegou que apagava mensagens com frequência, mas o horário e o volume levantaram dúvidas. Era coincidência ou mecanismo de descarte deliberado? Ao mesmo tempo, alguns investigadores passaram a examinar imagens de satélite disponíveis da região, especialmente as da madrugada do desaparecimento. Embora a resolução não fosse suficiente para identificar veículos com precisão, foi possível constatar uma movimentação incomum de luzes ao longo da margem, onde o carro reapareceria horas depois. Essas luzes pareciam estacionar,
Apagar, acender novamente e seguir em direção a uma área descampada. Não havia registros de obras, rondas ou qualquer atividade oficial ali naquela noite. O comportamento das luzes sugeria que veículos estavam circulando de maneira deliberada, como se estivessem coordenando algo. Além disso, o laudo complementar da perícia trouxe mais um ponto perturbador. O sistema de ar-condicionado do veículo havia sido ativado pouco antes de o carro entrar na água. Esse detalhe era particularmente estranho porque não havia razão lógica para alguém ligar o ar-condicionado em uma madrugada fria, ainda mais minutos antes de uma submersão. A explicação mais provável era que o aparelho havia sido acionado por quem estava no controle do carro, talvez numa tentativa de mascarar cheiros, desacelerar processos biológicos ou simplesmente por desconhecimento de que esse tipo de alteração deixaria registros no módulo eletrônico. À medida que as autoridades reuniam essas descobertas, a conclusão inevitável se aproximava. Patrícia não apenas foi alvo de uma ação criminosa, mas essa ação envolveu planejamento, execução sincronizada e conhecimento técnico. A sensação entre os investigadores era de que lidavam com alguém experiente, alguém que sabia como manipular a mecânica do carro, como evitar rastros digitais, como criar narrativas falsas através de depoimentos cuidadosamente modulados. O desaparecimento de Patrícia não era fruto de impulso, emoção ou caos. Era algo estrutural, metódico e profundamente calculado. Restava apenas uma pergunta que pairava no ar como uma sombra que se recusava a se dissipar. Quem teria motivos suficientes, oportunidade clara e frieza emocional para arquitetar um plano tão minucioso? E por que Patrícia? À medida que a investigação atingia seu ponto máximo, os agentes passaram a revisar não apenas os fatos objetivos, mas também os vazios que se acumulavam entre eles. Era nesses espaços de silêncio que normalmente se escondiam as respostas mais difíceis. Eles começaram a construir mapas mentais, conectando horários, depoimentos, deslocamentos e, sobretudo, o comportamento das pessoas envolvidas antes e depois do desaparecimento de Patrícia. A cada nova análise, ficava mais evidente que alguém próximo havia tido acesso às informações essenciais. Horários de saída, rotas, rotina pessoal e até fragilidades emocionais da jovem. Nada na cena sugeria improviso. Tudo indicava que quem agiu conhecia muito bem a previsibilidade de Patrícia, seus caminhos preferidos e até seu hábito de não fazer alterações repentinas no percurso noturno. Em uma reunião reservada, um dos investigadores mais experientes resumiu o sentimento geral da equipe. Não estamos lidando com um desconhecido. Estamos lidando com alguém que sabia exatamente o que fazer, quando fazer e como desaparecer sem ser visto. Foi justamente ao aprofundarem esse ponto que surgiram detalhes ainda mais perturbadores. Entre os depoimentos de pessoas próximas, havia relatos que, quando colocados lado a lado, apresentavam pequenas contradições. Não o tipo de erro grosseiro, mas sim incoerências sutis, quase imperceptíveis. Uma pessoa afirmava ter falado com Patrícia no fim da noite. Outra dizia ter ouvido um comentário dela horas depois, mas nenhum desses relatos encaixava perfeitamente no cronograma construído pela perícia. Pareciam tentativas de preencher lacunas de forma artificial, como se certas pessoas estivessem tentando moldar a narrativa final a partir de lembranças corrigidas pela conveniência. Foi nessa etapa que os analistas decidiram revisar novamente o prontuário eletrônico do carro. Os dados revelaram uma nova peça importante. O veículo havia sido desbloqueado pela segunda vez em um intervalo muito curto. A primeira abertura correspondia ao horário em que Patrícia havia saído de casa. A segunda, porém, ocorrera após o horário presumido do desaparecimento. Isso significava que alguém, com acesso à chave ou a um dispositivo compatível, reabriu o carro após o sumiço dela. Essa descoberta mudou completamente a direção das investigações, sugerindo que o responsável poderia ter retornado ao veículo antes de colocá-lo no canal. Paralelamente, o histórico de mensagens e ligações das pessoas mais próximas estava sendo comparado minuto a minuto. E um dado inesperado surgiu.
Uma das pessoas que havia prestado depoimento afirmando estar dormindo durante a madrugada, na verdade, teve seu celular registrado nas proximidades da região onde o carro foi encontrado. Esse deslocamento havia sido ignorado inicialmente porque o aparelho não estava em uso, mas a triangulação de antenas não deixava margem para dúvidas. O dispositivo se movimentou exatamente entre os horários mais críticos, permanecendo na área do canal por mais de 15 minutos antes de retornar. À medida que reuniam esses elementos, o desenho final começava a se formar. O desaparecimento de Patrícia não foi fruto de acidente, impulsividade ou fatalidade. Tratava-se de um ato executado por alguém com acesso à sua rotina, ao seu veículo e possivelmente às suas vulnerabilidades emocionais. A pessoa responsável parecia ter se aproximado dela com naturalidade, guiado seus passos até o ponto exato onde a intervenção final ocorreria e posteriormente retornado para manipular o veículo e garantir que a cena parecesse um acidente mal explicado. Quando a equipe reuniu o relatório final, o conjunto era claro, ainda que não apontasse diretamente um culpado por nome. Tudo conduz a Patrícia até um ponto sem testemunhas, onde ocorre a ação que a retira de cena. Depois, com calma e meticulosidade, o autor manipula o veículo, escolhe o local e executa a submersão controlada, certificando-se de apagar vestígios diretos. As contradições de depoimentos, as mensagens apagadas, o reaparecimento eletrônico no local e a manipulação técnica do carro formam a espinha dorsal de um crime planejado. No fim, a pergunta que restava não era mais o que aconteceu com Patrícia, mas sim quem entre os que estavam perto demais tinha motivos para garantir que ela desaparecesse. A resposta, embora ainda envolta em sombras, estava muito mais próxima do que no início, e para a equipe restava apenas seguir adiante, desvendando os últimos nós de uma madrugada que havia sido reconstruída palavra por palavra, movimento por movimento, até expor, enfim, a arquitetura fria por trás do desaparecimento. Se este caso te tocou, compartilhe para que mais gente conheça a história. Inscreva-se para acompanhar novas investigações.